O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os seus discípulos chegaram ao outro lado do mar, na região de Genesarenos. Do lago que saiu da barca, um homem possuído por um espírito mau, saindo de um cemitério, foi ao seu encontro. Este homem morava no meio dos túmulos. Ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinham sido amarrados com algemas e correntes. Como ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas, ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite ele vagava entre os túmulos pelos mortos, gritando, ferido e se ferindo com pedras. Vendo Jesus de longe, o endemoniado correu, caiu de joelho diante dele e gritou bem alto: O que tens a ver comigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Eu te conjuro por Deus que não me atormenteis. Com efeito, Jesus lhe dizia: O espírito impuro saia deste homem. Então Jesus perguntou: Qual é teu nome? O homem respondeu: Meu nome é Legião, porque somos muitos. E pedia com insistência para que Jesus não expulsasse da região. Havia ali uma grande manada de porcos, postadas na montanha. O espírito impuro suplicou então: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus permitiu. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos. E toda a manada, mais ou menos 2.000 porcos, atirou-se monte abaixo para dentro do mar, onde se afogou. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo e espalharam a notícia na cidade e nos campos. E as pessoas foram ver o que havia acontecido. Elas foram até Jesus e viram o endemoniado sentado, vestindo, e no peito que dizia perfeito, no seu perfeito juízo, aquele mesmo que estava possuído pela legião. Ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato explicavam o que havia acontecido. O endemoniado, então, com os porcos, começaram a pedir que Jesus fosse embora da região deles. E quando estava de novo na barca, o homem que tinha sido endemoniado pediu-lhe que deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Entretanto, lhe disse: Vai para casa, para junto dos teus. Anuncia lá também que o Senhor é a sua misericórdia e o que ele fez por ti. Então o homem foi embora e começou a pregar na Decápole tudo o que Jesus tinha feito por ele, e todos ficavam admirados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Espírito de Deus está nesse lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está nesse lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. Move-te em mim, move-te em mim, toca minha mente e o meu coração, enche minha vida do teu amor. Move-te em mim,
Deus Espírito, move-te em mim. Move-te em mim, move-te em mim. Toca minha mente e o meu coração, enche minha vida do teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Estimado povo de Deus, segunda-feira, quarta semana do tempo comum, e celebramos São João Bosco. Toda vez que nós celebramos um santo na história da igreja, nós dizemos que a salvação e tudo aquilo que Deus planejou deu certo. Afinal, o que é um santo? Santo é um ser humano restaurado, imagem e semelhança dele, como ele mesmo nos convida a ser na criação. Por isso, a obra de Deus deu certo, que somos nós. Mas para isso é preciso cumprir aquilo que Jesus faz no Evangelho de hoje, o exorcismo. Aqui, literalmente, a prática de um exorcismo é a expulsão mesmo do mal. Afinal, a Sagrada Escritura e o próprio Senhor já expulsa da vida dos seres humanos toda a maldade. Mas nós não temos só apenas a maldade humana, nós temos também a maldade angelical, a terça parte. E aquele que nós chamamos de Lúcifer, o demônio, o tentador, o autor e princípio do pecado. Afinal, quem pecou primeiro? Os anjos ou a humanidade? Os anjos. Lúcifer peca por primeiro e depois, de herança, dá para a humanidade. E a humanidade, na liberdade da escolha, também escolhe pecar. Nós vimos aqui claramente a possessão do mal em um homem. Aqui não é um simbolismo, é a realidade. É um exorcismo mesmo. É o mal presente na vida daquele homem que vivia vagando nos túmulos. O que faz o inimigo, então, para tirar uma alma do reino de Deus? Faz se perder, faz vagar. E quantas vezes nós vagamos na vida? Não mais como este homem no cemitério, mas nós vamos vagando na nossa história de vida, no nosso cotidiano, seja no servir, seja nas amizades, seja dentro da comunidade, seja no matrimônio, seja no trabalho. Quantas vezes andamos vagando? Por quê? Porque somos conduzidos e inclinados na nossa liberdade a viver esta liberdade que não é a liberdade verdadeira. Por isso que o Senhor expulsa, para dar a verdadeira liberdade deste homem. Era escravo. E olha o que diz o Evangelho. O Evangelho é bem claro e detalhista. Marcos, nós dizemos que é o Evangelho do exorcismo ou da cura, porque no Evangelho de Marcos, Jesus sempre está de um canto para outro da cidade, curando, expulsando os demônios. Portanto, como nós dizemos que aqui de fato é o inimigo presente? Somente os anjos sabiam que Jesus era Deus. A humanidade não sabia ainda. A humanidade não tinha consciência. A humanidade só vai saber que Jesus é Deus verdadeiramente depois da ressurreição. E ainda depois de muito fazer e conhecer a palavra, depois de organizar a doutrina da igreja, para dizer que Jesus é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Ele diz: o que queres conosco, Jesus, Filho do Altíssimo? Por que vem nos perturbar? Aqui está a clareza da existência do mal, dos anjos decaídos, que nos fala o livro do Apocalipse de São João. E o Senhor então expulsa, perguntando o nome, quem eles são. Ele diz: somos muitos. São muitos os demônios que nos tentam, mas nós só nos é tentado se nós permitirmos, se nós dermos a brecha para ele entrar. Caso contrário, ele não tem poder algum sobre nós. Nós precisamos dar a abertura para que o mal aconteça, com as nossas escolhas, com as nossas atitudes, com o nosso coração ferido e machucado, com o nosso coração às vezes invejoso, orgulhoso, e tudo isso vai dando brecha para o mal agir nas nossas vidas. E nós vamos então vagando pelos caminhos da vida. Mais uma vez que o Senhor
nos liberta e já nos libertou na cruz, nós estamos impulsionados pelo Espírito Santo a viver a graça da vida, não mais dormindo nos cemitérios da vida, mas, de fato, no caminho rumo à peregrinação celeste. A palavra de hoje nos exorta a lutarmos, como Davi, no livro de Samuel. Davi luta pelo meio do caminho para o seu reinado. Veja que lançam uma maldição sobre ele, mas ele não acolhe a maldição. Na sua humildade, ele vai a caminho. Nós também podemos, de fato, deixar a graça de Deus acontecer conosco, ou podemos colher a maldição. Este homem estava colhendo por muito tempo a maldição. Era necessário ficar preso com algemas e arrebentava as correntes. Mas nós precisamos arrebentar a corrente do pecado, da desobediência, das nossas fraquezas, das nossas misérias, para permanecermos junto do nosso Senhor. Que nós possamos, de fato, hoje expulsar os demônios que existem em nosso coração. São inúmeros. Os grandes monges e os santos, quando iam para um deserto, era justamente para lutar com seus demônios. E nós carregamos inúmeros demônios. Inúmeros. São as desordens que nós carregamos e vamos nos aprisionando. É claro que nós só podemos agir desta forma com a força de Deus. Afinal, a carta de São Paulo é bem clara. Não temos que lutar contra homens de carne, mas contra os espíritos espalhados nos ares. Quando nós aprendermos isso e usarmos as armas certas, nós seremos um mundo mais justo e melhor. E seremos um ser humano, de fato, imagem e semelhança de nosso Senhor, como São João Bosco, que alcançou os degraus dos altares no processo de santidade. Fazendo das grandes as pequenas coisas. No seu cotidiano, educando-se, ensinando, amando, servindo, buscando os necessitados. Não só os necessitados materiais, mas os necessitados da graça de Deus, os pobres de espírito, aqueles que precisam se encher da palavra e da esperança do amor que nosso Senhor veio trazer nesta terra. Que o auxílio divino permaneça sempre conosco. Amém.